Filipenses capítulo 4, o verso de número 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplica com ação de graças. 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, fará o que, igreja? Guardará os vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vejo, irmãos, que essa palavra, essa direção que o Senhor está nos mostrando aqui, segundo o que nós aprendemos aqui no domingo passado, lá em Mateus capítulo 6, vimos várias aplicações em cima do salmo, da oração do Pai Nosso, né? E aqui eu vejo que o Senhor continua, eu acredito que tratando conosco sobre não ande preocupado, não fique inquieto. Eu estava fazendo a leitura hoje durante o dia, ontem fiz outras leituras, segunda-feira outra, e hoje logo pela manhã quando eu li Filipenses, logo o Espírito Santo me fez lembrar de Mateus 6, 25, inclusive foi até comentado aqui no domingo, Mateus 6, 25, onde o próprio Senhor Jesus está dizendo assim, não andeis preocupado, não fique pensando no amanhã ou no depois, não fiquem inquietos. E eu vejo que o apóstolo Paulo aqui agora, sendo porta-voz de Deus, o Senhor está, então, eu vejo que confirmando através de Paulo para nós que nós não devemos estar inquietos, nós não podemos ficar ociosos, preocupados. Só que eu quero aqui fazer uma pergunta, claro que cada um responde para si mesmo, não precisa responder em voz alta. Algo tem te deixado preocupado? Existe alguma preocupação que está, irmãos, te deixando angustiado? Existe algo que está apertando o teu coração, ao ponto da preocupação estar então tomando conta da sua vida, do seu dia a dia, seja em qualquer área da sua vida. O que Paulo está nos mostrando aqui, irmãos, diante desses dois versículos, é que aqui existem princípios que, se a gente colocar em prática, o próprio Deus nos mostra que aqui existe o resultado da oração, existe a resposta da oração praticada, então um princípio, e nós vamos aqui tentar olhar para esse assunto que precisa, irmão, ser aqui abordado com mais excelência, com mais um pouquinho de tempo, e que cada um, claro que vai estar então permitindo que o Espírito Santo então venha te ministrar, te ensinar aquilo que Ele quer mostrar para conosco. Vamos lá então, a reflexão, qual área da sua vida, qual batalha, qual luta que você tem enfrentado, irmãos? Se a gente falar assim, quem que nunca se angustiou? Eu acredito que todos, em algum momento da vida, o coração ficou apertado, ficou a pessoa ali aflita, veio aquela angústia, mas o que a Bíblia nos mostra, o próprio Salmos nos mostra que Deus, Ele livra-nos da angústia, o Senhor, Ele nos tira de situações que, quando então nosso coração está apertado ali, sufocado, estamos aflitos, nós temos da parte de Deus, onde o Senhor tira tudo aquilo que a circunstância, a luta, a batalha, as coisas que vêm se acumulando, e com isso muitas pessoas acabam então se entregando. Quando a gente olha para o lado família, você pode observar, talvez não é o seu caso, mas você pode já ter se deparado com famílias que, pessoas que ficam com o coração na mão, angustiado em ver o filho rebelde, em ver o filho com as amizades erradas. Imagina aquela mãe, aquele pai que às vezes fica esperando o filho chegar em casa, dá 10, 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã, cadê o filho? Como que o coração dos pais ficam? Apertado, angustiado, aflito. Onde meu filho está? Com quem o meu filho está? O que ele está fazendo? Quando não é filhos, imagina o lado aqui, casamento. Às vezes a pessoa fica, onde o meu marido está essa hora? Onde a minha esposa se encontra neste momento? O que está sendo feito? O que está acontecendo? Veja, irmãos, estamos tratando aqui para o lado família, mas existe o lado trabalho, existe o lado espiritual, existe tantos outros lados que também têm deixado as pessoas com o coração na mão, coração apertado, quando a pessoa fala assim, olha, eu tenho
que resolver isso, eu tenho que pagar esse boleto e estou sem condições, né? Eu preciso daquilo, eu preciso que esse problema seja resolvido imediatamente. Então são certas, inúmeras situações que muitas vezes, irmãos, nós passamos, e quando a gente passa, muitas vezes a gente se depara e a gente está ali aflito, angustiado, e o inimigo está só esperando, né, uma brechinha para que diante daquela angústia, daquela aflição, ele venha e passa a rasteira para nos derrubar, para nos vencer. Mas eu quero enfatizar aqui o verso 6, vamos aqui voltar a ler. Olha, eu vi algo muito importante aqui, eu quero compartilhar com você. No versículo 6 está escrito assim, vamos por parte aqui, igreja, eu vou dividir em algumas partes aí o verso 6, para a gente aproveitar, extraindo aqui o máximo de informação que o versículo nos mostra. Não estejais inquietos, né, por coisa alguma. Então veja que, né, não fique preocupado, não deixe a preocupação te dominar, não deixe a preocupação controlar a sua vida. Essa é a parte inicial. Essa parte agora que nós vamos enfatizar aqui, que me chamou a atenção, igreja. Depois que o apóstolo Paulo está dizendo para não ficar preocupado com coisa alguma, o que está escrito aí na sua Bíblia ou na tela aí? Antes. Aí eu fiquei perguntando, antes o quê? O que esse antes representa? O que ele quis dizer? Antes as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus. Aí para encaixar as coisas. Petições é oração. Então ele está dizendo assim, antes que você fique com o coração aflito, angustiado, apertado, antes que você fique mal, o que você e eu devemos fazer, igreja? Colocar em oração, né, essa causa, colocar diante do Senhor essa situação, para que ela não se agrave, para que ela não fuja do nosso controle, porque do controle de Deus as coisas não vão fugir. Mas muitas vezes, irmãos, tamanha é a preocupação que a pessoa fala assim, eu não sei mais o que fazer, fugiu do seu controle. Então Paulo está falando assim, antes, entenda, que as coisas fujam do seu controle, faça o que, igreja? Coloque o seu pedido, as suas petições, as suas orações, tudo diante do conhecimento de quem? De Deus. Parece ser coisa simples, mas irmãos, tem muita gente que não faz isso. Tem muita gente que cai naquela cilada que diz assim, Deus sabe o que eu passo, Deus está vendo o que eu estou enfrentando, eu não preciso colocar diante de Deus porque Deus está vendo, Ele não está cego. Não, irmãos, olha, eu e você, nós, todas as pessoas, precisa fazer petições, orações, devemos fazer os nossos clamores, né, as nossas invocações. Domingo agora eu até mostrei para a igreja que Jabes invocou a Deus, né, para Deus dar livramento, para Deus ajudar ele. Poderia Jabes dizer assim, Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe do aperto, da dor que eu passo, Ele vai me livrar. Mas o texto fala que Jabes invocou o nome do Senhor, ele orou, ele pediu, ele rogou. Então não cai, irmãos, desculpa a expressão, na besteira de dizer, Deus sabe do que eu estou passando, Deus sabe o que eu estou enfrentando, perca de tempo fazer essa oração porque Deus me conhece. Não, irmãos, Ele conhece, mas nós precisamos orar, precisamos colocar diante do Senhor. E esse antes aqui, então, né, o Senhor quer que a gente analise aqui, que a gente reflita nisso aqui, diante das inquietações, antes que as coisas piorem, antes que as coisas fujam do seu contrário, antes que você se perca de uma vez por toda, antes de deixar, irmãos, a inquietação tomar conta do seu coração, qual é a direção de Deus para nós? Seja em tudo, né, nas suas petições, colocada diante de Deus. É um problema no casamento? Irmãos, coloca diante de Deus. É um problema financeiro? Coloca diante de Deus. Problema com o filho? Coloca diante de Deus. Não fique naquela, Deus sabe que eu preciso, porque vai dar ruim. É melhor você, como eu, nós então fazermos aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus está nos mostrando, para a gente, irmãos, não sofrer danos, amém? Então nós devemos colocar aqui o motivo da inquietação. Você sabe, algo que a Bíblia me ensina, irmãos, que a gente precisa aprender a identificar os problemas. Os problemas às vezes são vários, são muitos, as pessoas que às vezes estão cercadas, rodeadas de problemas, mas ela fala assim, mas o que é isso? Eu tenho que identificar, eu tenho que saber, da onde vem. Se a gente ir mais profundo, irmãos, a gente precisa neutralizar a origem e a causa do problema.
A gente precisa, não, é isso que está fazendo o problema acontecer. Mas qual que foi a origem? Como que, né, isso surgiu? Tudo que, se a gente olhar, irmãos, e pontuar, a gente vai chegar, né, a uma solução que você então pode ter êxito diante daquilo que você está fazendo. Muitas pessoas, às vezes, elas querem resolver os problemas, mas ela não sabe o que está ocasionando, o que está levando ela a passar por aquele problema, ela enfrentar aquele problema. Por isso que é importante, seja para qualquer área da vida, procure saber, irmãos, a causa, a origem, procure saber o que levou aquilo a acontecer, o que, né, a brecha ou a cilada que o inimigo aproveitou ali do vacilo, do descuido, para então ele atuar diante daquela área que ele então encontrou facilidade para atuar na nossa vida, no nosso caminho, né? Então, antes de qualquer coisa, antes, irmãos, das coisas forem, né, de mal a pior, o que a gente está vendo aí? Sejam tudo colocado diante de Deus. E a gente pode abrir aqui um parênteses para pegar o que 1 Pedro 5,7 diz. Marca aí que nós vamos voltar aí. Ou aqui na tela a gente acompanha e você não precisa tirar a Bíblia, onde você está aberta aí, né? A folha. O que está escrito aí? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Tem tradução que fala problemas, né? As dificuldades. Lance diante de Deus. Apresenta diante de Deus. Irmãos, o que isso está dizendo? Eu entendo assim, ó, fala com Deus. Rasga o seu coração. Vai diante do Senhor e vai falar para Ele o que está acontecendo. Tem gente, irmãos, que o coração está aflito, está apertado, o coração está angustiado, e ela não vai diante de Deus colocar aquela angústia. Ela fala assim, não, é coisa do dia a dia. E aí ela não resolve aquilo, irmãos, aquilo só vai se acumulando e depois fica pior, e aí depois a pessoa já não tem mais força para resolver aquele problema que inicialmente era mais fácil ser resolvido. Então eu vejo, né, aqui a gente lendo nessa versão, ó, deixe com ele todas as suas preocupações. Está te preocupando? Está te deixando aflito? Está, irmãos, deixando inquieto? Você está perdendo o seu sono? Você não dorme bem já há alguns dias? Vai diante de Deus. Rasga o coração. Né? Vai falar para Deus o que está acontecendo com você. E aí olha só o que a Bíblia diz. Colocando, né, diante dele as preocupações. Aí diz a ansiedade também. Né? Pois Ele está sempre cuidando de vocês. Diga comigo, nosso Deus, Ele está cuidando de tudo. Amém? Mas Ele precisa, irmãos, que eu e você, né, apresente a Ele, lance diante dEle aquilo que estamos passando. Né? O que está te preocupando? Coloca diante de Deus. O que está te tirando a paz? Coloca diante de Deus. O que está deixando o seu coração apertado? Vai diante de Deus e fala com Ele. Senhor, é isso que está acontecendo. É isso que está ocorrendo. Senhor, é isso aqui que está me deixando mal. Só que muitas pessoas fazem, irmãos, né, vista grossa. Ela sabe o que tem passado, o que tem enfrentado, mas ela não vai diante de Deus, porque ela está naquela situação. Deus sabe o que eu estou passando. A gente precisa passar adiante, romper, irmãos, essa barreira, romper, né, esse mal que está deixando as pessoas para trás. Não, nós temos que passar adiante, nós precisamos para frente. Volta lá para Filipenses, vamos concluir. Então veja que o que a Bíblia está nos mostrando, Paulo está dizendo que não fique preocupado. Antes, os pedidos, as orações, elas sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Apresenta ao Senhor, faça Deus conhecer, né, diante das suas palavras, o que você está passando. Eu vejo assim, irmão, se não tivesse escrito, né, seria outra coisa, mas está escrito, a gente deve seguir essa orientação bíblica. Né? Mas o Senhor conhece o que eu estou passando, mas está escrito aqui, vai diante do Senhor, coloca as suas petições em orações, né? E faça Deus conhecer o que você está com o coração apertado aí, as suas angústias. Aí o verso 7, eu vejo que o texto aqui agora mostra o resultado dessa oração. O verso 7, irmãos, nos mostra, né, o cumprimento então do princípio praticado. Se eu e você, na hora da inquietação, a gente coloca diante de Deus, rasga o coração diante do Senhor, fala com Ele, conta tudo para Ele o que estamos passando, isso é um princípio. Agora, no versículo 7, olha a resposta dessa oração feita, colocando diante de Deus tudo o que está acontecendo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Agora, igreja, como vai ficar o seu coração?
Antes o coração estava aflito, antes o coração estava apertado, angustiado. Agora, irmãos, colocando como princípio, colocando diante do Senhor, agora, olha só, eu vou ter paz, a paz de Deus, que vai então fazer com que o meu coração fique como? Guardado, protegido. Veja que o versículo está falando aqui que o Senhor Deus, o Deus de paz, Ele guardará o vosso coração. De quê? Olha aí, de vossos sentimentos, né? Em Cristo Jesus. Essa é a resposta que muita gente precisa, irmãos, da paz de Deus, que excede todo entendimento, que faz com que o nosso coração fique protegido, guardado. Não estou dizendo que problemas não existam, existe, mas mesmo com problemas nós vamos ter o coração guardado. Nós vamos ter a paz de Deus em nosso coração, né? A gente pode estar enfrentando várias situações difíceis, aos olhos humanos, muitas vezes até mesmo impossível de ser resolvido, mas mesmo com tudo isso, a paz de Deus vai estar no meu coração, porque o meu coração está blindado, guardado, protegido por Deus. Não tem lugar para angústia, não tem lugar para aflição, não tem lugar para, né, aquele coração apertado, sufocado. Por quê? Porque a paz de Deus está, né, em meu coração. Amém, igreja? Então, se tem algo que te preocupa, algo que deixa você sem dormir, algo que faz você ficar inquieto, né? Se tem alguma situação que você precisa resolver e aquilo tem te perturbado, tem te tirado a paz, coloca diante do Senhor. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, mas isso eu já sei. Uma coisa é saber, outra coisa é fazer o que a gente já aprendeu. Você está fazendo o que você já aprendeu? Você tem colocado em prática o que o Senhor, o Espírito Santo já te ensinou? Então, a gente tem que passar, irmãos, de fase, de nível e entender, eu não posso somente aprender, eu tenho que praticar, eu tenho que viver. Saber que eu tenho que colocar os problemas diante de Deus, muita gente sabe, mas agora eu estou colocando, na hora do aperto, na hora da luta, na hora da inquietação, na hora do nervosismo, na hora que as coisas estão fugindo do meu controle, eu estou fazendo aquilo que o Senhor tem me orientado? Porque se eu estou fazendo, irmãos, o que a Bíblia está nos ensinando hoje aqui? Eu acredito, irmãos, que o que a Bíblia está nos mostrando aqui como a mensagem principal é que ao invés de ficar preocupado com os problemas que está apertando o nosso coração, nós vamos confiar em Deus. Nós vamos acreditar que a nossa oração sendo lançada diante dele, obterá resposta, né? O Senhor vai nos ajudar. Amém, igreja? Então diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim, ao invés de se preocupar com os problemas, diga, confie em Deus. Muito fácil a gente falar, vamos para a prática, né? Vamos para a prática. Senhor, eu confio no Senhor, eu sei que as coisas podem ter fugido do meu controle, não sei mais o que fazer, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor sabe como agir, o Senhor sabe como cuidar. Como a gente acabou de ler, irmãos, Deus tem cuidado de nós. Nós acabamos de ler 1 Pedro 5,7. A parte final está dizendo que Deus tem cuidado de nós. O nosso Deus é capaz de nos sustentar. O nosso Deus é capaz, irmãos, de mostrar para nós a solução, nos entregar aí a resposta, a solução em meio às dificuldades. Só que o que está faltando na vida de muita gente é esse confiar. Não é por palavras, porque uma coisa é dizer eu confio em Deus. Agora outra coisa, irmãos, é na hora da luta, na hora da aflição, você demonstrar a Deus a sua confiança, né? Aonde você, ao invés de perder o controle da situação, não, Senhor, eu creio que a minha oração vai ser respondida, eu creio que o Senhor vai me socorrer, o Senhor vai me ajudar e nada vai me perturbar, nada vai me atrapalhar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Diga comigo mais uma vez, o nosso Deus está cuidando de tudo. Amém? Então lance diante de Deus a ansiedade, a preocupação, a inquietação, aquilo que está te tirando a paz. Fazendo isso, irmãos, você não vai viver com o coração apertado, você não vai viver com o coração aflito, você não vai viver, né, com o coração ali sufocado. Você vai ter paz, porque a paz de Deus excede todas as coisas. E o que Paulo está dizendo, irmãos, que o nosso coração vai estar guardado por Deus. Amém? Lutas tem, dificuldades tem, momentos difíceis tem, mas o meu coração está guardado. Olha aí na tela aí para a gente terminar aqui a parte final, né? A paz de Deus que excede todo entendimento. Agora, o que Deus vai fazer? Trazendo paz para o seu coração vai estar guardado. Ele guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Amém. Essa é a direção que Deus nos dá hoje para orar, para se posicionar. Talvez tem gente aqui, irmãos, que agora está tranquilo, né?
olha, eu vim para a igreja, já louvei aqui, já na presença do Senhor junto com a congregação, o coração tá leve. Mas talvez antes de você chegar aqui, você estava preocupado com o boleto, com o casamento, com o filho, né? Preocupado com a saúde, preocupado com as pessoas. Não, vamos colocar diante de Deus essa preocupação, vamos limpar o coração, tirar todo o aperto, toda a angústia, a aflição, e crer, irmãos, que o Senhor, sendo o socorro bem presente na hora da aflição, Ele vai te socorrer, e hoje é um dia de socorro da parte de Deus para você e para sua casa também, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Fique em pé, Deus abençoe, fique com Deus.